Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, bem-vindo a mais um Quarta Convida, nosso Convida Cast. Como você sabe, toda a última quarta-feira de cada mês, nós temos um convidado especial, ainda bate um papo, conversa um pouquinho, troca algumas ideias. O nosso convidado hoje é um antigo amigo aí do Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini. É uma pessoa que esteve conosco várias vezes aqui na IBRAVE, trabalhando com casais, trazendo palestra. A filha dele esteve aqui já por 2 vezes, louvando o Senhor, a Jordana Cantarelli. Acho que muitos que estão aí acompanhando o nosso ConvidaCast vão lembrar. Então, Pastor Antônio, você é bem-vindo aqui conosco no nosso ConvidaCast. Se apresenta aí, diga quem é o Antônio José, além de pastor, quais são outras funções que o irmão pratica, se é casado, né? Eu já dei a dica aqui da filha. Conta um pouquinho de você aí, para quem está te conhecendo pela primeira vez aí, ser apresentado de forma melhor e seja bem-vindo aqui no nosso ConvidaCast. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? E me senti muito honrado. E também, assim, né? Pequeno, né? Será que eu vou dar conta? Sou casado, sou pastor, né? Pastor Batista. Eu congrego aqui numa Igreja Batista de Sião, aqui na Moca, São Paulo. E casado, acho que eu tenho já uns 37 anos aí com a mesma esposa, uma pessoa maravilhosa, que me acompanha no ministério, uma pessoa assim que é uma grande companheira, né? Como esposa, como mãe e também como aquela que está sempre do lado do pastor ali, né? Todo mundo vai embora, mas ela fica. Então, sou casado com a Sônia e tenho essa filha, né, que também já está casada há 10 anos, com o Ronaldo, e que me deram uma neta, né? Então, eu estou vivendo essa lua de mel com a minha Mel, que é o nome dela, né? Vai fazer já 2 anos aí, vai fazer 3 em julho, né? Foi uma das bênçãos muito grandes, assim, que Deus tem me coroado nesses meus 64 anos de idade. Eu sou psicólogo, né? Já também a formação já estou na estrada há uns 30 anos, e aqui já aproveito também para fazer o meu marketing, até para ajudar quem está nos assistindo aí. Eu também atendo, né? Tem um programa Convenção Batista, tem um programa onde eu atendo pastores e mulheres e pastores que precisam de um suporte psicológico e também membros dessas igrejas que também estão ligados à convenção, né? Quem é membro da igreja paga um valor simbólico, né? Então, valor simbólico. E é isso que foi acertado lá, né, com o pastor Moisés, o pastor João, o Dovanir. Então, quem é de uma igreja batista, para ter o atendimento psicológico, paga uma importância simbólica. Agora, os pastores e mulheres de pastores, que se quiserem, né, ter o atendimento, e eu tenho, é só procurar que a gente está atendendo. Eu atendo agora, a maioria agora mudou muito, né? Então, deu certo isso, então o atendimento é feito online, porque agora também isso está sendo muito aceito, o Conselho Federal também, de Psicologia, e é isso. Eu também tenho 3 especializações, né? Eu tenho a pós-graduação em psicanálise, em psicossomática e agora também na teoria cognitiva comportamental, né? Então, esses são meus cursos de pós-graduações aí que eu tenho, né? E sou teólogo porque eu sou mestre em teologia, né? Entendeu? E ajudo aqui na Igreja Batista, como pastor, né? E um digno servo de Deus. E faço isso também há muitos anos, e isso me traz também muito prazer e muita alegria
Eu diria até que a minha identidade existencial está mais identificada com o meu pastorado do que com a minha função psicólogo, né? Não estou aqui menosprezando a psicologia, mas eu me vejo mais assim, a minha identidade está mais imbricada, né, com o meu pastorado, né? Muito embora agora, com tantos anos, né, já vai deixando a vez para os outros, né? Mas ainda eu continuo aí ajudando, entendeu? Nessa construção da obra de Deus da face da terra, o que, aliás, nós precisamos e muito. É isso aí. Não sei se eu me apresentei bem, se faltou alguma coisa. O meu alô para quem vai assistir, né? Nem dei meio alô para quem vai assistir. Entendeu? Eu estou empatado com o pastor aí, porque também agora o Ítalo me presenteou com 2 netinhos aí, né? Eram 2, um em seguida do outro. Ele não deixou a esposa nem respirar. Veio o Heitor, agora o Fabrício. Então, eu também estou curtindo uma de vovozinho aí. Muito bacana bom, essa etapa da vida, né? Parabéns, parabéns. Legal, que bom. Legal. O Ítalo quer começar fazendo alguma pergunta para o pastor Antônio? Tem um tema aí que foi colocado, proposto, né? Que são as dificuldades e crises no ministério, não só no ministério pastoral, acho, mas até no ministério da igreja, eclesiástico, né? Mas o Ítalo pode começar aí. Eu queria começar questionando o pastor Antônio, e é até interessante porque ele é psicólogo e pastor, então ele acredito que vai ter mais propriedade ainda do que um psicólogo que só seja psicólogo para falar sobre isso. A gente está vivendo um mundo em que as pessoas elas estão cheias de problemas assim emocionais, né? Questões com ansiedade, depressão, problemas com identidade, né? E eu gostaria de começar perguntando para o senhor assim, se no exercício da vocação pastoral, né, ministerial, há espaço para esse tipo de coisa, ou o pastor ele tem que ser, ou ele é mais imune a uma crise dessas, né? Se o irmão tendo esse contato, né, sem citar casos, claro, eu sei que não pode ser citado, mas o irmão tendo contato com pessoas assim no meio evangélico, com pastores, é normal, porque tem gente que acha às vezes que não é normal, né? Um pastor, um vocacionado, missionário, enfim, ter algum tipo de problema nesse sentido, né? Às vezes uma crise de identidade, uma crise de ansiedade, isso daí é normal, é comum, ou tem se tornado comum? O que o pastor pode falar para nós a respeito disso? Interessante, né? Hoje, eu entendo assim, sabe, Ítalo e pastor Omar, assim, quando Paulo, né, vou usar a Bíblia, né? Posso usar a Bíblia? Aqui, eu estou diante de um texto e que, às vezes, nós perdemos o sentido desse texto, viu? É o que eu vejo quando o Paulo diz assim, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Né? Então, o excelente aqui é algo maravilhosamente, muito grande isso, é algo muito... eu não saberia dizer o termo, né? Na raiz do que significa de fato. Mas nós temos uma impressão que o excelente é muito mais do que aquilo que é bom. Né? O excelente é algo muito mais elevado, né? É uma concepção de visão muito elevada, quando ele fala assim, quem deseja episcopado, excelente coisa está almejando. Né? Eu não sei, a crise ela já começa por conta dessa falta do reconhecimento
da excelência daquilo que é e o que significa e o que é ser pastor. E eu posso falar, vocês podem intervir a qualquer momento também, né? Porque eu hoje vejo que nós poderíamos até dividir em categorias ou classes de pastores, né? Nós temos os pastores midiáticos, que são aqueles que têm acesso à mídia, né? À grande mídia. A gente tem essa classe, né? Tem aquela classe dos que têm também, que estão usando da plataforma como nós estamos usando, que não está na grande mídia, mas tem lá os seus seguidores, né? E tem muitos por aí que tem muitos e outros tantos seguidores. E tem aqueles, o pastor, que é o pastor, aquele que não tem, né, não faz parte dessa categoria, né, dos pastores midiáticos e que também não são desses que arrebanham N seguidores, né, milhões de seguidores. E tem aqueles que estão, vamos dizer assim, numa outra classe. E eu diria até que sem querer menosprezar as outras classes, mas essa é a classe onde você realmente vivencia, né, uma série de interfaces, de crises, de interfaces, e que afetam o pastor, sua família, e aí essa relação deixa o pastor numa crise de ansiedade, né? Sobretudo, eu posso falar aqui tudo e daquilo que eu penso e que se eu estiver errado aí vocês me corrijam, mas é uma maneira assim, de pensar. Hoje nós vivemos uma concorrência muito grande, né? Uma concorrência desleal. Eu acho uma concorrência desleal, porque, nossa, pastor ali arrebanhou, já começou a igreja, já tem 300, 600, com 12 meses já tem 600, 800 membros, né? Outros que começam a dizer, não, igreja que não cresce, porque Deus não está lá. Então, hoje, nós vivemos uma massificação de informações, nós vivemos uma disputa, não disputa, é uma disputa, mas quer queira, quer não, nós estamos vivendo hoje essa crise de competir, de competição, né? Então, eu nunca vou ser, né? Como eu não estou na grande mídia, ninguém vai saber quem é o Antônio. Quem é o Antônio? É uma voz do que clama no deserto. Assim que eu me pergunto, quem é o Antônio? Sabe que o pastor Antônio é uma voz que clama no deserto. Por quê? Eu clamo no nada, né? O João Batista que clamava no nada. Então, essa competição, Ítalo, tem levado, sim, muitos pastores a uma certa crise existencial, sim. Porque nós não podemos ignorar, né, que por mais espirituais que nós somos homens, né? Nós somos falhos, nós temos as nossas demandas, né? Nós temos a nossa família, né? Então, e aí? Então entra uma crise, e aquilo que era visto com excelência, será que é excelente? Quem está lá não vai sentir isso, mas o pastor que não está nem na classe A, nem na classe B, na classe C, ele só é pastor, ele vive do pastorado dele, ele vive o pastorado como sacerdócio em tempo integral. Aonde eles chegavam, perguntar o que o senhor faz? Eu sou pastor. Qual é a sua profissão? Pastor. E aí? Isso acontece lá no consultório. A secretária pergunta, o senhor, qual é a sua profissão? Pastor. Todo mundo olha para você. Esse daí é um dos... Então, infelizmente, que tem uma visão distorcida, a sociedade tem uma visão distorcida de pastor, a igreja embarca nessa viagem, a igreja deveria ser uma detentora de proteção e de acolhimento ao pastor, e ela não faz esse papel, né?
lá vou eu aqui. Nem sempre ela faz esse papel, porque ela joga o pastor, ela expõe o pastor numa situação constrangedora, entendeu? Ninguém é de ferro para aguentar tudo isso, não. Você está entendendo? Os outros das outras classes não têm tanto isso, porque ele se comunica com o outro. Terminou o culto, ele sai correndo, vai lá para os bastidores. Você está entendendo? Não é o nosso caso, né? Porque numa igreja, eu vou ter que... Os cachorros estão latindo, né? Está atrapalhando? Não, vamos voltar. Eu estou conseguindo ouvir bem. Está dando para ouvir bem? Então, é assim. O que acontece? Vocês estão, eu sei que o tema hoje vai ser até um pouco polêmico, né? Eu penso que você, Ítalo, que é jovem, você é um rapaz jovem, né? Minha filha, e eu conheço outros pastores, não quero citar aqui nomes, cujos filhos vão ser pastores porque viram os pais fazerem isso a vida inteira. Entendeu? E aí, eu tenho que ver isso com uma grande... Sabe, isso é um valor muito grande, você ter um filho hoje pastor. E isso, às vezes, é desprezível, tanto para uma sociedade capitalista, uma sociedade materialista, uma sociedade cruel, entendeu? Inclusive em relação aos conceitos de moral e a moral que nós defendemos, como também, infelizmente, nós encontramos gente dentro da própria comunidade, da própria igreja, que não dá esse acolhimento. Nossa, que bom que o Ítalo hoje é pastor, olha que coisa maravilhosa. Então, essa geração, como você e outros que estão na tua idade, vocês terão que estar, eu diria assim, vai ser muito mais desafiador, porque nós temos os pastores também que estão presentes aí, que estão na mídia, né? Que estão que desenvolvem uma teoria e ali eles defendem aquela teoria, e é isso que eu creio, e é assim que eu creio, e aí arrebanha a gente. Então, é desafiador, mas isso eu não estou querendo desanimar, porque eu fico na palavra. A palavra diz, excelente coisa busca. Portanto, o pastorado é algo muito mais além do que a minha razão pode alcançar. Não é bom, não é muito bom, não é ótimo, é excelente. Excelente. Você está entendendo? Então, essa visão, se não for resgatada na igreja, nós vamos ter problema muito sério em relação ao pastorado. Aí vamos ter poucos, né, homens vocacionados se manifestando. Então, eu vou falar mais de outras coisas também, que muita coisa vem aqui na minha cabeça, por causa da crise. Né? Então, veja bem, o desafio de vocês, dessa nova geração, é muito grande. Mas a excelência de estar neste lugar, de exercer, estar à frente do rebanho, que o Senhor os constituiu presbíteros, disse Paulo aos presbíteros de Éfeso, continua. Essa visão a gente nunca pode perder. A sociedade pode dizer assim, o pastor é mais um ladrão, um trambiqueiro, um pilantra, que fica tirando dinheiro dos coitados que não têm. Não, essa é a visão deles. Na igreja, nós também, de alguma maneira, existe uma dificuldade com isso, porque a igreja, consciente ou inconsciente, eu não sei, mas às vezes expõe a vida do pastor. Eu ia falar uma bobagem agora aqui, mas não vou falar, não. Depois, se não ficar bom, você corta. Tem duas coisas que só para nós três aqui, tem duas coisas que ninguém pergunta para um homem. Quando que ele ganha espécie
E quantas vezes ele teve relação sexual com a esposa. Deu para entender? E, às vezes, a vida do pastor é exposta perante a igreja. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu não vejo isso com bons olhos, não. Sim. Eu penso que tem que ter o acerto lá com a diretoria, etc. e tal. Mas isso tudo faz com que o pastor viva uma crise. O pastor ele tem que ter uma fé muito mais além de qualquer outra. Porque é essa fé que vai, de alguma maneira, fazer a manutenção daquilo que ele acredita e daquilo que ele trabalhou, né? Então, tem isso e mais outras coisas mais. Outra coisa também que eu vejo, então, a crise vem por conta dessa, vamos dar um nome para isso, né? Há uma competição hoje. Essa competitividade que existe no meio pastoral, ela é cruel. Isso não existe. Eu não posso julgar uma igreja pelo número de pessoas que ela tem. Não posso julgar a vida de um pastor, porque eu não sou Deus. Estou parecendo o Papa Francisco. Eu não sou Deus, se Deus quiser perdoar, perdoe. Eu não sou ele. Então, isso é sério, é muito sério isso que eu estou falando. Então, nós vivemos essa competitividade. Então, tem gente, eu estou aqui rodeado de igrejas, megas igrejas aqui do meu lado. Entendeu? Então, isso pode afetar o emocional do pastor, da esposa, do filho? Claro que pode. Né? Mas tem uma outra coisa que eu queria falar. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, outra colocação, que eu tenho que hoje o assunto vai... E as épocas mudaram muito, né, pastor Antônio? Eu cresci numa igreja evangélica. Sou evangélico cristão desde criança. O respeito que se tinha pela pessoa do pastor se perdeu muito. Essa é uma realidade. Hoje, como o irmão tem colocado muito bem aí, o respeito é pela produtividade. É o apóstolo, é o bispo, é o cara que criou até uma hierarquia para se colocar como superior aos outros, né? Se a igreja dele já atinge um número de membros, ele deixa de ser um pastor para ser um apóstolo, um bispo, sabendo que tudo isso aí não tem valor nenhum. Mas aí as pessoas vão perdendo respeito. Eu lembro o respeito que eu tinha pelo pastor. Eu tive pastores que erraram feio. Mesmo assim, meus pais ensinaram a respeitá-los, né? Tiveram erros horríveis, mas foi ensinado isso. Hoje eu passo por situações de falta de respeito. Alguns anos atrás, passei por uma situação onde eu falei, eu estava perto dos 60 anos de idade. Estava batendo na trave de 60 anos de idade. E não houve respeito com um cidadão que está entrando não é na terceira idade, na última idade, né? No último flanco de vida aí, vamos dizer assim. Então, nem com a pessoa humana houve respeito. Me trataram em algumas circunstâncias como se fosse um moleque. Então, eu percebo muito isso também, essa mudança de, como o pastor tem colocado bem aí, que às vezes a igreja nos expõe, o rebanho nos expõe, e é uma realidade. E às vezes nos expõe até nessa falta de respeito, né? Exatamente. Eu posso falar, Ítalo? Esse outro ponto que o pastor Omar colocou aí, que além da competitividade, nós vivemos hoje a banalização do pastorado. Isso tem que ser, eu vejo também. O que eu chamo de banalização do pastorado? Essa banalização eu me intitulo pastor, eu me auto-intitulo pastor, o pastor não precisa de uma vocação, o pastor não precisa de uma formação teológica. Eu chamo o sujeito ali, vem cá, você vai ser pastor. Coloca a mão na cabeça dele, pronto, aqui você é pastor. Isso é banalizar algo que não é para qualquer pessoa, é algo excelente. Então, aquilo que era excelente passa a ser, de alguma maneira, muito relativizado, abjeto até. Então, essa banalização leva os pastores verdadeiros a
sentirem muito por isso. Porque você é pastor, você estudou, você se preparou, você tem vida com Deus, você tem uma família aos pés do Senhor, entendeu? E tem um outro que não sabe nem o ABC doutrinário e já é pastor. Então, essa banalização, e também uma outra coisa, que a gente vai chegar lá também, que eu gostaria de colocar aqui. Essa relação que se criou da teologia da prosperidade, ela não desceu legal. Você está entendendo? Não desceu legal. Por quê? Porque pastor é um sujeito que pega dinheiro dos outros. Não. Tem pastores que até pagam aluguel do local onde congrega. Né? Tem pastor que ajuda irmãos da cesta básica, dinheiro e tudo. Então, essa visão, por conta dessa banalização que se fez. Então, vem um sujeito só porque lê Bíblia, tem boa oratória e expõe muito bem um texto, se tornou o maior pregador da face da terra. Meu, para com isso. Isso não é pastor, gente, não é assim. Eu posso muito bem ter habilidades pastorais. Eu me preparar num seminário, eu tenho uma boa oratória. E, sem querer, se derem uma Bíblia ao Paulo Maluf, se derem uma Bíblia ao nosso presidente, eles são capazes de destrinchar um texto aí e os pastores ficarem de boca aberta. Mas isso não indica o verdadeiro pastor, porque o pastor, entendeu? Ele não é a habilidade que vai fazê-lo pastor, mas sim a aptidão dele, a vocação que está nele, entendeu? Isso sim, porque essa vocação é o que vai se tornar o quê? O fator motivacional dele chegar até o final da carreira e dizer: combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e guardei a fé. Agora, essa banalização onde as pessoas têm habilidades pastorais, mas não têm aptidões para pastor. Isso leva... Essa é uma das crises que também nós estamos vivendo. Então, por isso que falta respeito. Então, antes, o pastor era muito bem respeitado. Eu também nasci num lar onde receber um pastor em casa era uma honra. Eu estou recebendo o homem de Deus na minha casa. Hoje, que é um pastor? Minha igreja reconhece. Diz que hoje eu estou falando muito de igreja. Mas eu estou falando também, são 35 anos de caminhada. Entendeu? Eu não tenho uma mega igreja. Entendeu? Mas não é por isso também que eu vou ficar agora aqui, porque isso eu já falei, isso não vai... quem avalia, quem vai dar o valor, é Deus e não eu. A minha visão minha visão humana, capitalista, marqueteira, ou sei lá, ela não vê desse jeito. Entendeu? Ela não vê desse jeito. Eu não sei, posso continuar? Pode. Então, nós temos aí, Ítalo, duas coisas. A questão da disputa, né? Dessa concorrência, e também essa questão da banalização. Porque, até que eu estava, olha, os seminários estão aí. Quem quer fazer teologia? Quando o filho diz assim, eu vou fazer teologia. Nossa, fazer teologia para quê? Para fazer o quê? Gente, olha ao que ponto a gente chegou. O Espírito Santo colocou na mente de Paulo, chamou, que excelente coisa é. É algo excelente, é algo que está acima do ótimo, daquilo que existe de melhor e de bom. Está acima, até uma coisa elevada. Mas hoje é vista como que, você é pastor? Só isso que você sabe fazer? Né? E essa banalização, que todo mundo agora aí se torna pastor, agora é pastor daqui, pastor dali, e como fulano foi pastor sem precisar passar 3 anos na faculdade teológica, né?
não precisa mais fazer teologia para ser pastor. Tem muitos por aí que nem teologia fazem. Eu não estou dizendo que é a teologia que forma o pastor, mas a teologia é um dos pilares dessa construção da identidade pastoral. Ele tem que ser um homem de oração, ele tem que ter uma vida com Deus, mas ele tem que ter uma formação acadêmica, e ainda mais do que nunca nos dias de hoje, porque cada um tem uma verdade e cria uma teoria em cima disso e divulga aí nas redes sociais. Quando você pensou, já tem 1 milhão de gente seguindo o cara. Entendeu? E eu aqui, que me formei. Agora, os seminários estão escassos, isso não é um problema só aqui, tá? Eu estive na Austrália agora, recentemente, lá também é um problema, né? Porque eu tive mais em contato com a igreja anglicana, mas é sério isso. Essa banalização. Você não precisa mais estudar teologia para ser pastor. Você não precisa mais. Como não precisa? Nos dias de hoje, nós precisamos separar a verdade da mentira, o joio do trigo. E quem é que vai impossibilitar esse filtro, vamos dizer assim, cognitivo ou intelectual? É eu sentar numa cadeira de sala de aula de teologia para aprender teologia. Entendeu? Para você saber preparar o teu rebanho para não ser engolfado por essas doutrinas e as mais pseudas doutrinas que hoje a gente vê por aí. Antigamente a gente tinha 3, 4 religiões, vamos dizer assim, que eram consideradas seitas, e a gente combatia em cima daquilo, né? Os tempos mudaram. Hoje o combate, acho que foi Spurgeon que disse, que chegaria uma época, seria mais difícil combater os de dentro do que os de fora. Então hoje as heresias, elas estão dentro das igrejas. Elas entraram pelas portas da igreja, como o pastor bem colocou aí, tem líderes aí, pessoas que sabem falar bem, são influentes, carismáticas, e que têm levado as pessoas aos maiores absurdos, às maiores barbaridades. E as pessoas compram aquilo, engolem aquilo, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, realmente, o preparo teológico nos dias de hoje, eu diria que não é necessário só ao pastor, a um líder, mas a todos os cristãos. E tão perigoso que é o terreno que nós estamos vivendo hoje em dia, né? O tempo mudou. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos muito difíceis. Os valores estão investidos. E antigamente eu me lembro desse tempo, né? Então, batista era batista, presbiteriano era presbiteriano, pentecostal era pentecostal, e às vezes a gente havia, essa era a nossa, vamos dizer, brigas, entre aspas, teológicas. Hoje, por quê? A igreja não assume a verdade, sabe por quê? Porque o pecado está sendo normatizado como legal. E isso entra na igreja. Então, olha como nós estamos. Nós estamos em tempos melhores, vamos dizer. Eu não sei se são melhores, mas são sensíveis. São sensíveis. Porque os valores mudaram. A formação de pastor, em algumas denominações, eu não sei, se não em algumas, eu acredito nas tradicionais, nas que são mais, que vêm da reforma protestante, eu diria que ainda permanece, tem que fazer teologia. Mas, no geral, no movimento neopentecostal, derrubou o curso teológico, entendeu? Então, não há necessidade, é só você fazer ali umas 4 módulos de teologia que você depois já ordena pastor e acabou, e vai e prega. E aí desqualifica o ministério. Então, os tempos mudaram. A nossa briga hoje não é mais entre as denominações, porque aquilo que até para nós era heresia, agora já não é mais. Então, está todo mundo junto, está todo mundo agora junto, porque nós temos muito mais coisas, muito sérias para serem resolvidas, e essas coisas estão entrando, sim, dentro da igreja. E fazer a distinção de uma coisa ou outra, até abrir a boca e dizer o que você pensa de acordo com a Escritura,
você pode estar sendo julgado como que estivesse discriminando pessoas, excluindo pessoas, quando na verdade não é, meu irmão. Jesus disse que a porta é estreita. Se eu pudesse, Ítalo e pastor Omar, eu alargava um pouco, mas eu não posso alargar, entendeu? A porta continua estreita, porque para entrar nela, entendeu? Tem que entrar com zelo, com cuidado. Não é todo mundo que vai entrar, entendeu? Então, os tempos mudaram, os valores mudaram, aquilo que até então não era visto como algo perverso no passado, isso não só no meio da igreja, mas até a sociedade condenava, para nós hoje ficou normal. Agora, a sociedade entendeu como normal, entendeu? E aquilo que é normal para essa sociedade, para nós continua ainda na contramão da moral de Deus. Só que nisso, quando a gente fala isso, a gente não é mais, temos que ter muito cuidado, porque isso pode vir contra a mim mesmo, mas eu não posso abrir mão disso, porque isso é o que eu creio, porque isso é a Bíblia que diz. Tá indo bom, tá bom? Tá, Tomando aqui um tá excelente. cafezinho. Eu posso falar mais de uma outra coisa? Uma coisa que traz uma crítica, pastor, essa é mais delicada. Tá, com certeza. Isso afeta o psicológico do pastor, viu? Psicológico, o pastor, ele está ali, às vezes, uma pergunta que a gente fala, o pastor está ali alimentando esperança, quando o coração dele está sem esperança nenhuma. Ele está pregando sobre vida, quando o coração dele já está na UTI. Você está entendendo? Ninguém vê isso. Só quem vê é o pastor e a esposa dele. E os filhos, que sabem, né, o caminho que o pai trilhou. Entendeu? Agora, tem uma outra questão que eu queria estar colocando aqui, essa é mais sensível ainda, não sei se vocês vão concordar comigo. Aqui é um podcast, mas você pode escolher e pode fazer um debate aí. Pastor é profissão? Será que ser pastor é profissão? Se é profissão, qual é o sindicato que apoia essa profissão, que trabalha pelo direito do exercício dessa profissão? O pastor, ele pode ter a carteira assinada? Como é que isso funciona? Eu vejo que isso não é muito bem processado, não. O pastor, ele é muito mais do que uma profissão. É muito mais. É uma missão. E quando eu falo de missão, eu estou falando de algo muito mais intrínseco. A profissão você vai aprender, mas o pastorado, ele já é uma vivência que começa aqui dentro, entendeu? E ele, então, vai lá, né? Decide, vai ser pastor, faz o curso teológico, bonitinho, tal, passa pelo o período de probatório, aí, o quê? É pastor. Mas a parte sensível é, pastor vive do quê? Quem paga o salário do pastor? Por que eu digo que essa parte é sensível? Porque nós temos os que não entram pela porta, mas que sobem pelo muro. Mas tem os verdadeiros pastores. E aí, eu queria compartilhar só um texto bíblico aqui. Posso? Vamos ver. Eu estou aqui numa parte assim. Que me perdoem se eu estiver enganado, tá? Eu sou um defensor de que o pastor viva da obra. Eu sou um defensor disso. Claro que, né, nós temos aí uma turma de gente que está enriquecendo, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque isso traz um problema sério para esses pastores que não estão lá na grande mídia e nem na média mídia, vamos dizer assim. São aqueles que têm os seus seguidores, seus milhões de seguidores. Eu estou falando daquele pastor que tem a sua igreja,
tem a sua grei, entendeu? Trabalha ali, vai lá para a porta, terminando o culto, cumprimenta todo mundo, não vai para os bastidores correndo, entendeu? Não precisa de segurança, ele vai aqui cumprimentar. Esse pastor, ele precisa de sustento. E aí? Como é que a gente fica? Isso pesa muito no bolso na hora que o pastor começa a ver as contas e os filhos também. Entendeu? A igreja precisa ser amadurecida. Eu falei que nós não temos... Uma profissão tem sindicato para defender os direitos dela, do exercício dela. O pastor, o sindicato do pastor é a igreja. Sindicato, entre aspas. Então, aqui, o Paulo vai dizer aqui nesse texto. Posso ler? Tá. Aqui diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Pelo visto, o Paulo está aqui pleiteando um direito. E qual é o direito? O direito de comer, o direito de se vestir, o direito de sair com as suas esposas nas viagens. É o que está aqui, implícita ou explicitamente. Olha só, a minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ele está levando as pessoas, a igreja de Corinto, a pensar. E isso é uma crise, tá? Eu digo isso baseado nessa minha experiência, até como psicólogo, de ouvir queixa de... As queixas são muitas nessa questão. Por mais paradoxal que isso seja, quando a gente vive hoje um momento até muito mais fácil do que tempos atrás, né? Eu diria que hoje a igreja está com poder aquisitivo até bom, a igreja em todos os sentidos. A igreja que está lá na classe A, na classe B, na classe C. Aí Paulo vai dizer assim: ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem é que vai à guerra às suas próprias... Quem é que planta uma vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Olha só, ele só está perguntando, ele está aqui levando a um questionamento. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amordaça a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? Isso é profundo, isso é muito sério. Já falei, guardadas as devidas proporções, nós temos mercenários por aí que comem todo o velo das ovelhas. Mas isso leva o pastor a entrar em crise, porque quer queiramos, quer não, o dinheiro nos dignifica, entendeu? O dinheiro é algo de Deus, e a igreja tem que ser sábia o suficiente para ser ela o agente dessa proteção e desse cuidado em relação ao pastor. Olha o que Paulo vai dizer, ele foi lá na lei, né? Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que é certamente por causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais,
será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se os outros participam deste direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Olha, então aí ele diz assim: entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, ele abdicou do salário dele, né? Vocês não sabem que os que prestam os serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participem do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui, ele traça todo um caminho, pastor Ítalo, pastores. Ele leva a igreja a pensar. Ele cria uma teoria em cima do sustento pastoral. Ele cria toda uma teoria. No final da teoria, porque a teoria é para pensar, ele estabelece o que eu chamo aqui de um discurso filosófico, teórico. Ele teoriza o sustento. Aí ele bateu o martelo. Quem prega o Evangelho, vive do Evangelho. E aí, você sabe que eu já atendi e escuto, o pastor entra em crise. Porque tem aqueles pastores que se veem até assim: pô, eu sou vagabundo. Eu vou lá na igreja, prego, volto para casa e acabou, ainda ganho dinheiro. Isso aí entra numa crise. Mas ele esqueceu de uma coisa. Que ser pastor não é só pregar o Evangelho. Entendeu? Isso qualquer um faz. O pastor é aquele que gera, o pastor é aquele que traz de alguma maneira. E isso é muito sério também, porque é difícil você sair da igreja e se desligar. Bom, é como saísse do seu escritório na sexta-feira. Sextou, agora eu vou desligar aí, agora só segunda-feira. Não. Sexta-feira o dia só está começando para o pastor. Entendeu? Porque o pastor, eu estou falando aqui daquela classe que está mais aqui, daquele pastor que sofreu na pandemia, daquele pastor que teve que fechar a igreja porque não tinha dinheiro mais para pagar o aluguel. Eu estou falando daquele pastor que não é reconhecido na igreja como pastor. Eu estou falando, agora vai pesar mais, eu estou falando daquele pastor que vem um membro lá e pergunta: pastor, o que é que você está fazendo com o dinheiro? Isso é sério demais, isso leva os pastores numa crise existencial, vocacional muito forte. Porque eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa e dizer: pessoal, olha, eu sou psicólogo, eu não vivo só pregando aqui, não, eu não dependo de vocês. O pastor é o único ser na face da terra que pode dizer que ele depende de Deus. Eu falo isso por experiência própria, viu, Ítalo, viu, pastor? Pastores, eu vivi isso. Você está entendendo? Então, o Paulo, ele cria uma teoria, ele faz todo um prefácio e depois ele bate o martelo. E quando ele bate o martelo, ele diz: por isso ordenou o Senhor, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Isso para ser processado não é fácil. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse podcast, mas tem muitos pastores que às vezes tem que tirar do seu próprio bolso para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz. Tem pastor que abdica do seu salário em prol da manutenção do templo, o que, na minha concepção, isso é equivocado. Não sei se vocês entendem o que eu falo. Então, eu citei aqui 3 coisas que estão levando o pastor numa crise, entendeu? Mas tem mais. Essa questão, né, da disputa, né, dessa competição, essa competitividade que leva à banalização do pastorado nos dias de hoje,
e a questão do pastor, enquanto profissão ou enquanto serviço de Deus, e aí, quem vai sustentá-lo? Quem vai sustentar a família dele? Entendeu? Isso leva o pastor em crise porque a igreja é soberana. A igreja pode amanhã reunir uma assembleia e mandar o pastor embora. E aí? Ela não está nem um pouco empática com o pastor. Para dizer, e aí? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu vou dizer aqui, nunca. Todos que saíram da minha igreja, todos, eu digo todos que saíram da minha igreja, isso pode ter sido assistido por muita gente que a gente não sabe. Todos, em nenhum momento alguém me ligou para dizer se eu estava precisando de alguma coisa. Exatamente. Isso é a maior demonstração da falta de amor, de cuidado e de carinho. Porque é fácil dar as costas e ir embora, não perguntar, você está com a prestação da casa atrasada? Está com o licenciamento do carro atrasado? Teve que cortar o plano de saúde? Isso mostra, é uma demonstração de falta de amor. E o pastor vive essa crise. Isso deixa o pastor numa crise, né? E tem mais, porque dízimo é outra coisa também que está acontecendo aí. Tem os pregadores aí que estão pregando contra dízimo. Os que estão na grande mídia, né? E também na média. É muito fácil você dizer que dízimo não é de Deus quando eu tenho 4 mil membros. Quando eu tenho 10 mil membros. Quando eu tenho 30 mil membros, eu já não preciso de Deus. Eu já não preciso de Deus. Deu para entender o meu raciocínio? Então, é muito fácil dizer, olha, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Claro, eu ganho por venda dos meus livros. Aliás, eu estou com o terceiro livro agora, que está saindo. Eu já fui hoje, pagar lá a gráfica. A igreja não é uma empresa, mas uma comunidade de redimidos. Esse é meu livro. É o título. Esses caras, eles estão no YouTube com 100 mil, 200 mil visualizações. Só o que o YouTube paga de royalties em dólar para a caixa da igreja é assim, o que a gente não imagina. Então o cara se dá o luxo. Então, você está entendendo? Então, a verdade, assim, agora, essas pessoas poderiam ser mais sincera, não é verdade? Ser mais, olha, pessoal, eu tenho aqui, eu vivo aqui, eu dependo, eu tenho 4 mil pessoas aqui me ouvindo. Se eu não conseguir tirar 10 mil reais numa noite, é gente muito mesquinha. E o povo de Deus é um povo generoso, entendeu? Então, na verdade, eu estou falando daqueles pastores que o pastor tem que deixar a família, a esposa, para ir fazer o trabalho, trabalhar. Ele pode até fazer isso, eu não sou contra, mas eu acho que esse não é o caminho melhor, né? Porque ele é pastor, Deus te constituiu pastor, quem vive do evangelho que viva do evangelho, ou seja, aí vem a questão. Meu irmão, é o seguinte, se dízimo é do Antigo Testamento ou não, se dízimo está obsoleto, já está ultrapassado, não vale mais para os nossos dias, isso é problema de quem interpreta assim, só que dê um jeito de pagar o pastor. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pregador deve viver daquilo que ele prega. Então, é absolutamente ético que a gente crie um sistema para fazer a manutenção desse pastor. Já que nós somos contra o dízimo, então, pelo menos, temos que criar um sistema para sustentar a igreja e o pastor. Então, em vez de criar um sistema, vamos usar o que já tem, porque, inclusive, traz bênção, que é o dízimo. Pronto. Deu para entender? Então, na verdade, a gente sabe que tem gente que faz a manipulação disso. Tem gente que estabeleceu uma regra totalmente insana, dando que você vai ser abençoado, né? Entendeu? A vida ela é muito complexa, não é bem assim. Eu dou meu dízimo, dou minha contribuição por gratidão. Por gratidão. Ainda falta a quinta coisa que quero falar.
Por gratidão. E aí eu entraria na quinta coisa. Então, deu para entender essa questão do sustento pastoral aí? É algo que a igreja precisava se criar um sistema, ou se já tem, então vamos pegar o do dízimo. Então, veja bem, eu não posso pegar do sustento pastoral para comprar caixa de som ou melhorar a iluminação da igreja. Eu não posso. Esse dinheiro aqui é sagrado, é para o meu pastor. É para o sustento pastoral e da família dele. A gente está precisando de uma caixa de som novo. Virem-se. Arranje meios para conseguir dinheiro para comprar a caixa de som da igreja. Mas do pastor, nós temos o nosso dever de mantê-lo. Se eu estou errado, que vocês me desculpem, mas você está entendendo? Mas, e uma outra, a quinta coisa que volta para aquela questão da excelência. O nosso trabalho, a crise que a gente vive também, eu prego aquilo que racionalmente não existe. Me prova que existe a vida eterna. Me prove que existe vida eterna. Me prove que... Vocês estão entendendo? Quem trabalhou muito a questão do dever foi o Kant. O Kant diz o seguinte: para eu abraçar a fé, eu tive que abdicar da razão. Certíssimo, meu. Por quê? Porque o nosso trabalho é um trabalho de fé. E fé é o quê? Qual a definição que o livro de Hebreus dá para fé? É fundamento das coisas que não existem. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Só que aí eu entro numa outra crise, porque o pastor entra numa crise existencial, pastor Ítalo, numa crise assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando algo que, sei lá, as pessoas não estão acreditando, ou não creem, ou então, sabe como é que é? Então, veja bem, nós pregamos aquilo que nos prepara para o céu. E céu, a única prova que eu tenho é que eu enxergo algo lá em cima, mas empiricamente falando, racionalmente falando, é impossível de processar. Por quê? Porque isso é matéria de revelação. Eu não tenho fé porque eu entendi isso segundo Tomás de Aquino provou, ou Sócrates provou, Aristóteles provou, o Santo Anselmo provou. Para mim, a prova deles não me diz nada. Por quê? Não me dizem nada. Por quê? Porque a minha fé, ela tem que transcender a minha razão, porque senão eu entro numa paranoia. Sabe, a gente às vezes sai de um culto com uma pergunta muito grande: será que o que eu preguei hoje valeu? Será que eu agi certo? Será que eu estava... Sabe, isso é angustiante para muitos pastores. E mais ainda, porque você tem um pastor do teu lado aqui, a tua esposa, e um bando de gente que está lá do outro lado, que se dizem ovelhas, mas estão ali só querendo criticar o pastor. Apontar o erro do pastor. Dizer que o pastor falou português errado. Entendeu? Então, isso leva a gente para uma crise. Nós somos pessoas, somos humanos. Muito embora eu acredito que a nossa fé é mais do que tudo isso para nós superarmos esses embates que a gente sofre todos os dias. Ser pastor, Ítalo, você que é jovem, é excelente demais. Eu não abro mão disso, que isso fique gravado, que seja divulgado. O pastor tem que pagar o preço do pastorado, sim, se preparar, orar, ter vida com Deus, entendeu? E a igreja está ali para dar o acolhimento ao pastor. Eu estou falando aqui de igreja daquela margem, do que a gente entende como o esperado. Porque eu já falei aqui das categorias que tem lá em cima.
Entendeu? Não quero entrar no mérito de julgar quem quer que seja. Cada um fará a igreja dele como quiser. Mas a gente sabe que existe uma porção que vive uma crise. Porque, às vezes, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel de onde ele mora com a sua família. Não pode viajar com a sua família. Porque o pastor tem que ir sozinho. Porque, está vendo? Olha aí, o pastor tirou dinheiro da igreja para levar a esposa. Quem falou isso, com outras palavras, não fui eu, foi Paulo. Foi Paulo que eu acabei de ler agora aí. E é isso. Tá bom, pessoal? Eu já ouvi muita coisa, assim, em relação a pessoas comentarem, pessoas de igreja, pastores também, falarem assim, quem mata o pastor, ou quem mata a vocação do pastor é a própria comunidade, muitas vezes. Quando a gente para observar o que o senhor está falando e o que acontece, né, são muitos dilemas que o pastor enfrenta e as pessoas às vezes não percebem, né? Então, por exemplo, se chega um homossexual na sua igreja e você acolhe aquela pessoa e você começa a pastorear aquela pessoa e você começa a dar espaço para a pessoa, estou usando um exemplo aqui bem grotesco, digamos assim, para ficar claro, né? É julgado como um liberal que está aceitando tudo. Se você prega a moralidade cristã, enfim, você corre risco de ser condenado por intolerância ou criticado por pessoas da própria comunidade evangélica. Quando eu falo igreja, não é às vezes a igreja local só. Como também um intolerante que não prega o amor de Deus, etc. Se você estuda muito, você é tido como um cara que só fica lá falando dessas coisas aí que a gente entende e não vive... Teórico. É muito teórico e não vive a prática. E às vezes o cara que está lá, que nunca estudou nada, ele é valorizado porque ele manifesta dons, não sei o quê, alguma coisa assim. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, às vezes o cara prega e ele está sabendo que ele está pregando para a comunidade e não vê as pessoas colocarem aquilo em prática. Né? Parece que está falando para um monte de poste, um monte de boneco inanimado. Né? Então, eu estou mencionando todas essas coisas porque são dilemas da comunidade que afetam o pastor. E aí, para concluir a pergunta, é fato isso, né? Pode que. Opa, voltou. Então, para concluir a pergunta, é fato o que muitos dizem, que o que mata a vocação do pastor, ou o ímpeto dele em trabalhar ali dessa forma, né, em exercer o pastorado, é a comunidade? Ou é, de certa forma, um exagero? Muitas vezes a pessoa que começa no pastorado e acaba parando, desistindo, é porque realmente não era vocacionado. O que o senhor enxerga, né, pela perspectiva do psicólogo e também do pastor a respeito disso? Veja bem, pastor, assim, eu não diria, né, a igreja, né, mata o pastor, mas eu diria o que Jesus já falou. Jesus disse que no meio do trigo o joio ia também aparecer, crescer. Perguntaram lá para o senhor da vinha, da agricultura, que fazer. Olha, deixa crescer, no final de tudo o senhor vai fazer, os anjos vão fazer aí a colheita. Eu diria que eu não seria bem a igreja, mas tem-se uma parcela de gente que mata o pastor, sabe? Tem uma passagem muito bonita, né, quando Davi, ele chega em Jerusalém dançando, tal, né, e a esposa dele vê-lo, né, então ela faz uma crítica a ele, né, a Mical faz uma crítica a ele, né. Então, eu diria hoje que a igreja está um pouco micalizada. A igreja está micalizada, por quê? Porque tem 50% que está do teu lado, mas 50% que está contra.
e que querem estar no teu lugar. Só que como não estão, eles vão fazer o quê? Te depreciar. A nossa vocação, nosso trabalho, é um trabalho público. É um trabalho público, tá? Só que, vamos supor que eu seja um vereador, um deputado, o meu trabalho é um trabalho público. Eu tenho toda a sociedade tem o direito de me criticar, dizer o que está bom e o que está ruim em mim. Na relação igreja-pastor, a coisa modifica. Porque nós não podemos perder na igreja, que a igreja não é uma instituição humana tão somente. Não é um grupo de pessoas que resolveu se reunir, fizeram uma ata e deram o nome de igreja. A igreja é Deus presente nela. Então, tem muita gente lá dentro que não só quer derrubar o pastor, mas também derrubar a igreja. O pastor sofre com isso, sim. Porque o pastor não pode chegar ao público e dizer, olha, isso, isso e isso. A gente tem que sofrer calado, vamos dizer assim, né? Quem sofre é a esposa da gente, que a gente começa a fazer da pastora, a psicóloga da gente. Entendeu? Então, na verdade, existe, sim. Outra coisa, né, que acho que a minha bateria está caindo aqui em cima, está aqui. Tem uma coisa que chama atenção aí. O pastor tem que ter preparo hoje, porque os tempos mudaram. Nós não somos mais uma igreja de 30 anos atrás. Nós temos agora aí, né, e isso é recente, né, essa relação homoafetiva. Nós temos agora aí uma porção de gente divorciada. Nós temos aí projeto, nós temos casos que já está no Supremo sobre a questão do aborto. Nós não podemos abrir mão da verdade. Mas tem uma coisa que o pastor precisa resgatar. E a comunidade precisa entender isso. É o seu papel de conselheiro e confessor. Por quê? Porque vai chegar uma porção de gente na igreja. Gente de todo tipo. Eu já disse assim, pessoal, quando chegar alguém aqui com um cacho de banana na cabeça, fiquem quietos, não falem nada. Recebam com alegria. Então, nós temos que estar nos preparando para isso, e tem os críticos de plantão. Por quê? Porque eles não sabem o que foi tratado com o pastor e a pessoa ou o casal. E o pastor, às vezes, é forçado psicologicamente a expor uma situação num plenário, numa assembleia, de foro pessoal, por conta da pressão que ele sofre. E ele não pode ceder à vontade leviana de quem quer que seja. Antes de tudo, ele é o sacerdote da igreja. Ele é o eleito. Quem fez isso não fui eu, quem inventou isso não fui eu. Foi Jesus, foi Paulo que sistematizou. A nossa moral continua. E nós temos que defender, e a sociedade terá que nos defender, terá que entender isso. Mais do que nunca, a sociedade está ficando muito mais plural do que a gente possa imaginar, entendeu? E nessa pluralidade, que é aquilo que o pastor falou, nós estávamos brigando há 30 anos atrás por questões denominacionais. Um crê no batismo no Espírito, outro não crê, outro crê no batismo de criança, outro não crê. Nós estamos hoje numa batalha ideológica, numa batalha de ideias, de crenças, de doutrinas. A gente não sabe mais onde está a verdade. Onde está a verdade, pessoal? E, às vezes, o pastor sofre isso porque, na própria igreja, nós temos os disseminadores do ódio, da raiva, de criticar o pastor, criticar a família do pastor. Você sabe qual é a coisa que mais dói, às vezes, que dói muito num pastor? É quando a esposa dele, quando os filhos dele são criticados pelas ovelhas. Porque dói muito. Mexer com o filho, pode mexer comigo, mas não mexam com meus filhos.
Então, isso, é a igreja, tem sim essa parcela de gente que está aí como Mical, olhando na janela, só apontando, a igreja micalizada. Né? Essa é nova, hein? O neologismo é por minha conta. Pastor, o papo está muito bom mesmo, mas o nosso tempo já até estourou um pouquinho. É uma pena, eu acho que nós vamos ter que fazer, como a gente fez aí, o último Quarta Convida Cast com o pastor Lourenço Steglia. Falei para ele, vai ter que voltar, porque ficou muita coisa ainda para analisar. Eu acho que é o mesmo caso do assunto de hoje, né? E eu mais falei, né? A gente vai ter que aprofundar mais um pouco aí, pastor. Mas o nosso tempo hoje já chegou no talo aqui já. Muito obrigado. Agradeço demais sua disponibilidade, pastor, e vai ser uma alegria a gente poder gravar futuramente mais um Convida Cast aí, segunda parte do mesmo tema, que acho que é um tema, é muito atual esse tema. Aí, o pastor, como psicólogo, vivencia muito mais isso do que a gente imagina, né? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, hein? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Tem mais uma coisa a falar, então? Muito bom. Não, só agradecer também ao pastor Antônio José. Achei que foi muito bom, porque esses 5 pilares que o pastor trouxe para a gente como foi dito, né? O começo pelo menos o começo de uma discussão. Eu tenho certeza que dialoga com a realidade de muitos pastores que vão assistir esse vídeo. E, enfim, às vezes é por aqui que começa um caminho de encontrar uma certa centralidade, né? Um aplacamento do sentimento, às vezes, de depreciação, né? De não reconhecimento, esse tipo de coisa que a gente sabe que às vezes acontece, né? Esse tipo de você olhar para uma outra igreja grande e falar, puxa, por que lá e não aqui, né? Que acontece com muitos pastores, né? De ordem de relacionamento da igreja. É complexo, né? A comunidade, ela é complexa. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor. E até uma próxima, viu? Até uma próxima. Deus quiser. Você que nos acompanhou até agora no Quarta Convida Cast, com a presença hoje do pastor Antônio José, pastor e psicólogo. Eu agradeço você estar conosco até agora e convido você, na próxima quarta-feira, esteja conosco novamente, canal YouTube da IBRAV Tremembé, participando do programa Quarta Convida. Como sempre, uma quarta diferente, porque é uma quarta que traz vida. A vida é o Cristo, Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Até a próxima, se Jesus nos permitir. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.